Então vamos lá para mais um vídeo de automação de estratégias. Hoje eu vou fazer um robô que opera no índice usando uma sugestão de setup que eu recebi lá no meu Twitter. Eu fiz esse post há uns dias atrás pedindo para as pessoas me mandarem setups de day trade para que eu pudesse automatizar e postar no YouTube. Na verdade eu não recebi muitos comentários porque eu tenho poucos seguidores no Twitter, mas teve uma sugestão aqui do Marcos Bolovo que eu achei interessante de fazer. Então hoje a gente vai criar um robô com essa estratégia dele. E ele escreveu o seguinte, olha, o pullback ou throwback na média de 20 ou na média de 200 dos 60 minutos com condução pelo 5, tá? Então, pullback ou throwback, na verdade ele está querendo uma compra a favor da tendência, né? Seria uma compra no pullback ou um retorno à média. Eu não sei se eu entendi 100% o que ele quis dizer, ele colocou condução pelo 5, provavelmente a condição do alvo e do stop pelo candle dos 5 minutos. Eu vou fazer do jeito que eu acho que ele quis dizer aqui, talvez com algumas alterações. Eu estou fazendo esse vídeo sem roteiro, sem preparação, então eu não sei qual que vai ser o resultado. Mas a ideia é fazer um vídeo didático mostrando como que a gente programa uma estratégia do zero, para que você tire insights baseados nisso e crie as suas próprias estratégias com algumas modificações. Então você pode pegar o código que eu vou criar nesse vídeo e rodar na sua própria conta ou usar ele de inspiração para fazer um robô baseado em alguma estratégia sua. Mas a gente não sabe exatamente se essa estratégia vai ter um sucesso efetivo porque eu não testei ainda, eu estou fazendo ao vivo aqui com você. Tá? Então vamos voltar para o post dele aqui e vamos refletir sobre o que é o setup basicamente. Ele colocou pullback ou throwback na média de 20 ou na média de 200 dos 60 minutos com condução pelo 5. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a média de 20 do gráfico de 60 minutos, como ele falou. Tá? Então média móvel aqui a gente vai inserir no gráfico a média móvel de 20. Vamos dar OK. E a gente vai colocar ela, na verdade, referente ao gráfico de 60 minutos, né? Aqui nessa opção, usar tempo personalizado, você pode alterar o time frame, tá? Então vou colocar a média de 20 dos 60. Aqui agora você está vendo ela nos 5 minutos, tá? Então quando eu alterar aqui, vou dar OK, percebe que ela mudou e ela está exatamente a média de 20 dos 60 minutos, plotada no gráfico de 5 minutos, ok? E agora eu vou inserir também a média móvel de 20 do período atual, no caso 5 minutos. Eu vou fazer esse código de uma forma bem didática para que as pessoas que estão começando e nunca programaram um robô na vida consigam reproduzir na casa delas, tá? Se você é totalmente iniciante nessa parte de programação, não se preocupe porque você vai ver que não é tão difícil quanto parece. A ideia do setup do Marcos é pegar um retorno à média na média mais longa, ok? Então, pelo menos é isso que eu entendi do setup dele, beleza? Nesse caso aqui, a gente tem a média de 20 plotada, a média de 20 dos 60 minutos plotada no 5, tá? A gente sabe que a média de 20 dos 60, ela é praticamente a mesma coisa da média de 200, tá? Então eu vou colocar aqui, você vai ver que não tem muita diferença, tá? Então vou colocar aqui média de 200 e vou dar OK. Percebe que elas são praticamente iguais. Então para facilitar esse setup de forma geral, eu vou deixar a média de 200 mesmo, tá? Praticamente não vai ter tanta diferença. Essa média mais grossa é a média de 20 dos 60 e essa mais fina é a média de 200 dos 5 minutos, tá? Então, praticamente não vai ter tanta diferença assim. Então, vamos usar ela nesse caso. Então, para isso, eu vou apagar essa primeira média que eu inseri. Vou colocar ela aqui tamanho 2, verde-limão, para ficar mais fácil de visualizar. Ok. Então, quando os preços esticarem bastante da média, a gente vai operar contra ela para tentar pegar o retorno. Então é basicamente isso que eu entendi do setup do Marcos, ok? Entendi disso, Marcos, e você estiver assistindo, peço que me desculpe aí, né? Mas o que eu acho que eu entendi do seu setup é isso que eu vou fazer agora. Vamos lá. A gente tem que refletir algumas coisas aqui, tá? Primeiro, analisa comigo esse período aqui, tá? Aqui a gente tem a média mais longa inclinada para cima, e a média mais curta também está inclinada para cima. Então, nesse caso, a gente tem uma tendência de alta, né? A gente vai considerar isso como uma tendência de alta. Óbvio, né? A esse outro cenário aqui, ó, a gente tem a seguinte situação. A média mais longa está inclinada para cima e a média mais curta está inclinada para baixo. É justamente nesse cenário aqui que a gente vai querer operar. Então, quando a média mais rápida virar para baixo, a gente vai vender buscando um retorno à média mais longa,
tá? Então a ideia do setup é exatamente essa. Muito simples, né? À medida que o preço estica e ele reverte, a média começa a inclinar, né? Então a gente vai fazer uma regra para buscar os momentos em que essa média virou para baixo e essa aqui permanece para cima. Agora vamos analisar o lado contrário quando a gente tem uma tendência de baixa. Basicamente, quando a gente rompe a média para baixo e ela começa a fazer topos e fundos mais baixos, a gente tem uma tendência de baixa, né? Mas para a gente criar um robô, a gente tem que ter um filtro bastante objetivo. Então, sempre que a gente tiver essa média inclinada para baixo, os preços trabalhando abaixo dela, a gente vai considerar como tendência de baixa. Se os preços estiverem acima da média e a gente tiver ela inclinada para cima, a gente considera tendência de alta. Ou seja, a gente só vai operar quando as duas médias estiverem em direções contrárias. Essa média está para baixo, essa média está para cima, aqui é para a gente permanecer comprado. Então, durante todo esse momento aqui em que a média rosa virou para cima, a gente teoricamente vai permanecer comprado e o alvo da nossa operação vai ser a média verde aqui, que é a média longa, tá? Aí a gente tem que pensar qual que vai ser o stop, tá? O stop, a gente pode basear ele na volatilidade média ou no risco retorno, tá? Então, são duas formas ali possíveis da gente fazer, tá? Claro que existem outros tipos de stop, a gente poderia conduzir pelo stop ATR, a gente poderia fazer outras regras de stop, mas eu estou usando as informações que o Marcos passou aqui no tweet, né? Ele não falou nada de outros indicadores. Eu vou fazer algumas alterações do setup dele, provavelmente não vai ficar exatamente do jeito que ele escreveu, ou não também, não sei. Eu vou pensar ao longo do momento que a gente estiver escrevendo o código, porque eu já estou com alguns insights aqui na cabeça, eu acredito que eu vou ter que inserir um outro indicador aqui para ficar legal. Mas é isso. Vou tentar usar somente as médias, que é o conceito que ele pediu, tá? Então a gente poderia, nesse caso do stop, colocar o stop ATR, por exemplo, para usar uma condição de stop. Ok, poderia. Mas ele não falou nada disso no tweet, né? Então eu não vou usar o stop ATR, não. Aí a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente já tem as nossas regras de entrada, de alvo e de stop, né? Porque eu falei que o stop poderia ser usado baseado na volatilidade média ou no risco retorno, né? A ideia é justamente eu fazer um vídeo didático aqui te mostrando como que a gente programa, tá? Se essa estratégia realmente vai ser vencedora, aí a gente só vai saber fazendo um backtest, um forward test, rodando no simulador por um tempo, enfim. Isso tudo é papo para outro momento. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quanto que o preço precisa estar afastado da média para eu começar a vender? Né? Porque eu estou buscando um retorno à média. Então, eu não posso vender em qualquer momento, né? Porque provavelmente a estratégia vai só perder dinheiro, né? Se eu sair vendendo a revelia todos os candles que ia se afastarem da média longa. Então, não faz sentido isso. Eu preciso ter algum filtro, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a média estava muito distante do preço, né? Então, o preço estava muito longe da média, eu poderia operar contra aqui. Nesse caso era ok, né? Mas, por exemplo, nesse caso aqui, será que eu deveria vender? Ele estava distante da média, mas não tanto, né? Então a gente tem que pensar, qual que vai ser o filtro de distanciamento da média? Bom, poderia usar um indicador oscilador para dizer se os preços estão sobrecomprados ou sobrevendidos, né? Então, por exemplo, se eu colocasse o IFR aqui, a gente poderia vender sempre que o IFR marcar sobrecompra e comprar quando ele estiver sobrevendido. Poderia. A gente poderia usar o estocástico, né? Estocástico lento. Para a gente também tentar pegar justamente essa virada do estocástico e inferir se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Também poderia fazer desse jeito. Mas o Marcos ele não falou no tweet dele nada de estocástico nem IFR. Então eu vou usar somente médias, né? Então eu preciso pegar um valor percentual de afastamento da média, concorda? Porque eu preciso pensar assim, o preço afasta, na média ele afasta tanto. Quando ele afasta mais do que X, ele tende a voltar, correto? Então eu preciso ter uma forma de medir quanto que está o afastamento da média para eu pensar se está muito afastado ou pouco afastado, entendeu? Faz sentido? Então, vamos continuar o raciocínio aqui. E nesse caso, estava extremamente afastado, né? Estava muito esticado da média, estava 0,96% afastado da média, o que para o gráfico de 5 minutos é bastante coisa, né? Mas, por exemplo, aqui também estava afastado, né? 0,70, e o preço não voltou, não. Ele subiu pra caramba antes de
retornar para a média. Então, preciso ter um filtro aqui dessa distância, né? Para isso, eu tive um insight aqui, existe esse indicador no Profit que chama afastamento médio. Tá? Então, esse indicador mede justamente isso, a distância de afastamento de uma determinada média. Tá? Então, aqui ele está programado para 21. Então, ele está calculando o distanciamento do preço em relação à média de 21. Mas eu quero em relação à média de 200, né? Então, agora a gente tem o afastamento médio em relação à média de 200. Beleza. Eu vou puxar um período bem para trás aqui, para a gente ver na média quanto que esse indicador oscila, né? Perceba o seguinte, toda vez que o preço afasta muito, né? Ou seja, aqui nesse caso afastou 1,4 praticamente, né? Então, toda vez que ele afasta muito, ele tende a voltar. Esse indicador ele mede a distância do preço em relação à média, tá? Então, quando a distância aumenta demais, o preço tende a voltar para a média. Ok? Isso é a lógica do retorno à média. Então, ou a média vai até o preço, ou o preço vai até a média. Né? Então, quando a gente tem um distanciamento muito longo, o preço tende a voltar, beleza. É intrínseco do movimento do mercado. Nesse caso, ó, vou pegar esse candle aqui como referência. Este candle, ele estava, no momento em que ele fechou, distante 1,6% da média. Né? E aí, quando você olha o indicador aqui, a marcação do indicador nesse período, exatamente 1,6. Né? Então, ele está mostrando aqui exatamente esse valor, 1,6% de afastamento da média. Isso mostra para mim que esse indicador afastamento médio pode fazer algum sentido para a gente criar o nosso robô. Beleza, eu vou colocar a linha amarela aqui, com a espessura número 2, para ficar mais visual. Então, tranquilo, estou fazendo de uma forma bem didática, né? Acredito que você que está assistindo esteja entendendo a minha linha de raciocínio. Então, a gente vai vender sempre que os preços esticarem muito. Quanto que é muito? Né? Eu preciso pensar assim, tá, eu tenho que esticar quanto para eu vender? A gente tem vários picos aqui nesse indicador por volta desse valor aqui, ó, 0,8 mais ou menos, né? 0,8 ou em torno de 1. A gente tem vários picos aqui, né? Significa que quando o preço atinge essa distância, ele tende a voltar. Beleza. Parece fazer sentido isso. Usando apenas cálculos de média, como o Marcos pediu aqui no tweet. Ele não falou nada de estocástico, de IFR, de Stop ETR, ele não usou outros indicadores. Então, por isso que eu estou usando esse afastamento médio, que eu acho que faz sentido, tá? Já racionalizamos aqui como que é o setup, tá? Agora a gente vai vir aqui para o editor de estratégias e a gente vai criar o código, que eu tenho certeza que você está ansioso para ver isso, né? Então vamos lá. Vamos programar o nosso código. Agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir os campos referentes às áreas do código. Todo código, ele tem 3 áreas, as áreas de parâmetros, tá? As áreas de variáveis e o início do código e o fim, tá? Então são 3 pontos aqui, parâmetros, variáveis e o código propriamente dito. Então, a área de parâmetros a gente não vai usar por enquanto. Vou tirar ela aqui, vou colocar só as variáveis. A gente tem que usar, nesse caso aqui, 3 variáveis, né? Porque a gente está usando 2 médias e o indicador afastamento médio, né? Então, eu vou inserir 3 variáveis aqui. Variável média de 20, variável média de 200 e o afastamento, afaste. Todas as variáveis vão ser do tipo float, tá? Esses nomes aqui são facultativos, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Então, por isso que eu coloquei esses 3 nomes de variáveis aqui, tá? M20, M200 e afaste, ok? Todas as variáveis vão ser do tipo float. Beleza, então, agora a gente vai atribuir indicadores para essas 3 variáveis, tá? Então, média de 20 vai receber a média de 20 do fechamento do candle. A média de 200 vai receber a média de 200 do fechamento do candle. Beleza. E o afaste, ele vai receber o indicador afastamento médio. Eu não sei como que escreve a função desse indicador aqui, então eu vou abrir o manual da Nelogica, porque eu não sei exatamente como escreve. Provavelmente deve ser average alguma coisa. Então sempre que você tiver na dúvida, você pode usar esse PDF da Nelogica e pesquisar o que você quiser. Tá? Então eu vou pesquisar aqui o indicador afastamento médio. O táxi dele é AVG Separation, ok?
Então, se você vier aqui na parte de indicadores, as funções de indicadores, e procurar ele por aqui, ó, você vai achar ele, tá? Então, ele é AVG Separation, então ele tá lá em cima, né? AVG Separation. Criado pelo analista Fábio Figueiredo, esse indicador mensura afastamentos proporcionais dos preços em relação a uma média móvel previamente selecionada. Esse indicador foi criado pelo famoso Vlad, Fábio Figueiredo. Então, um abraço pro Vlad aí, se ele estiver assistindo o vídeo. E obrigado por ter criado esse indicador aqui, porque vai ajudar a gente nesse robô agora. Então, e ele tem dois parâmetros, né? Período e o tipo, tá? O tipo da média ele pode ser aritmética, exponencial, Ellis-Wilder ou ponderada. A gente vai usar aritmética, tá? Então, para isso a gente vai escrever 200,0. 200 referente ao período, que é o afastamento da média de 200, e o 0 porque ela é aritmética. Ok, então já colocamos os nossos indicadores. Tá? Então, vou colocar um comentário aqui, inserir indicadores. Tá? E agora a gente vai colocar as regras de entrada e as regras de stop e gain. Então, essa é a estrutura do nosso código. Ok, vou colocar aqui regra de venda. Depois eu vou colocar regra de compra. Regra de compra. Vamos fazer uma função se. Então a gente quer que a média esteja inclinada para cima. Então vamos voltar no Profit aqui para a gente raciocinar uma coisa, tá? Basicamente é o seguinte. A gente quer que a média esteja inclinada para cima. Então a gente vai analisar dois períodos, né? É que a média desse período esteja mais baixa do que a média deste candle seguinte. Né? Será que ela está inclinada? Então, esse valor ele tem que ser menor do que o valor seguinte. Aí significa que ela está inclinada. Então, a gente vai colocar assim, ó, se média de 200 do período anterior for menor do que a média de 200 do período atual, significa que ela está inclinada para cima, né? Vou fazer uma regra de coloração aqui para ficar visual. Tá? Isso é opcional, mas como esse vídeo é didático, eu quero fazer bem fácil de entender, tá? Então vamos lá, vamos plotar os indicadores aqui na tela. Eu vou colocar uma função plot, vou plotar a média de 20 e a outra função plot para a gente plotar a média de 200. Na verdade tem que ser plot 2, tá? Então, a gente tem dois plots aqui, vamos executar, vamos ver se vai funcionar. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Na verdade eu preciso apagar esse aqui, né? Porque eu não terminei. Então, vamos dar play. A gente tem os nossos dois indicadores aqui, né? De 200. Vamos colocar nos 5 minutos. Vendo como que você tem que escrever tudo certinho? Eu esqueço algumas coisas às vezes, então dá pau. Beleza, então botamos aqui as duas médias, ok? Então vamos escrever a função agora da nossa regra de coloração. Se a média de 20 do período anterior for menor do que a média de 20 do período atual, então eu vou mudar a cor dela. Tá? Para isso eu vou usar a função setPlotColor. Tá? setPlotColor. Eu quero mudar a cor da média de 20, então eu vou usar o plot 1. Tá? Na verdade, a média de 20 ela tem que estar inclinada para baixo, né? Então vai ser maior. Tá? Então se a média de 20 do período anterior for maior do que a do período atual, significa que ela está inclinada para baixo. Então, setPlotColor 1, CL Yellow. Tá? Vou mudar a cor aqui dela para amarelo toda vez que ela estiver inclinada para baixo. Tá? Pronto. Criamos a nossa regra de coloração aqui. Tá? A média inclinada para baixo, ela fica amarela. Fazendo isso para ficar didático, tá? Mas essa parte é totalmente opcional. Então, a gente vai fazer o mesmo com a média de 200, tá? Ela azul piscina. Então, toda vez que ela estiver inclinada para cima, ela vai mudar para azul claro. Mas eu quero a média de 200, então é o plot 2, tá? Então, essa é a nossa regra de entrada, né? Quando a média ficar azul,
significa que a gente tem uma tendência de alta. Então, nos momentos que a gente tiver a média longa azul e a outra média tiver amarela, significa que a gente tem que vender, tá? Beleza, temos a nossa regra de venda, que é justamente essas duas coisas aqui. Então, vamos lá, ó. Se a média estiver inclinada para cima, desculpa, para baixo. Se a média de 20 estiver inclinada para baixo e a média de 200 estiver inclinada para cima, tá? Então, a gente vai vender. Vou colocar início e fim. Tá? Vou pegar isso aqui. E aí a gente vai definir como que a gente vai entrar nessa operação. Pode ser a mercado ou de alguma outra forma, mas vamos fazer a mercado mesmo, né? Sell Short at Market. Então a gente vai vender a mercado. Depois a gente pode refinar esse código aqui e fazer um código mais eficiente, tá? Mas para títulos didáticos a gente vai fazer do jeito mais simples possível, tá? Beleza, a gente vai vender a mercado toda vez que essa condição aqui for satisfeita, tá? Essa média ficou inclinada para cima e a outra ficou inclinada para baixo. Tá? Então, além da gente ter esse sinal de entrada, eu também vou colorir a média, né? Vou voltar com aquela função lá que eu apaguei. Set plot color CL yellow. A gente já tem a nossa função aqui. Se eu der executar, tá, o código vai funcionar, mas obviamente ele fez só uma operação aqui, porque ele ficou carregando ela por muito tempo, né? A gente não colocou as regras de saída ainda, né? Então a gente só tem a nossa regra de venda por enquanto. Tá? Vamos copiar isso aqui e vamos colar para a gente fazer a nossa regra de compra agora. Tá? A regra de compra é o contrário, né? A gente quer o contrário, a gente quer que os preços estejam em tendência de baixa, mas que a média rápida esteja inclinada para cima, tá? Então a gente vai trocar o sinal. Porém, acabei de lembrar aqui uma coisa, a gente precisa inserir mais um condicional aqui que eu não coloquei, que é o seguinte, eu preciso que os preços estejam acima da média mais longa, né? E preços estão acima da média de 200, tá? Isso é importante também, a gente só vai vender se o preço estiver lá em cima, né? E agora tem que colocar a regra do afastamento também, né? A média tem que ser maior do que 0,8. Então, vou colocar mais um I aqui, ó. I, o afaste tem que ser maior do que 0,8. 0,8. Ok? Tinha esquecido isso, né? Então, agora temos todas as nossas regrinhas. Baixo, média de 20 inclinada para baixo, média de 200 inclinada para cima, os preços acima da média e o afastamento maior do que 0,8. Beleza? Nesse caso aqui a gente vai vender. Aí agora a gente vai fazer o contrário para a gente comprar, né? Então a gente quer a média de 20 inclinada para cima. Então a gente vai alterar o sinal aqui, que a gente vai alterar também. A gente quer que os preços estejam abaixo da média e o afastamento tem que ser maior do que 0,8, tá? É só assim que a gente vai operar. Vamos voltar para o Profit aqui para ficar fácil de entender, né? Então, por exemplo, bom, aqui a gente não faria, na verdade, né? Porque a média está inclinada para cima, a outra está para baixo, mas o afastamento médio está menor do que 0,8. Né? Então, deixa eu procurar um outro cenário aqui onde isso aconteceu. Bom, aqui, né? Um cenário onde a gente tem a média rápida inclinada para baixo, a média longa inclinada para cima e o afastamento médio acima de 0,8. Aqui a gente faria uma venda nessa barra aqui, né? Com alvo na média. Então, ok, as nossas condições estão todas certinhas aparentemente. Depois a gente vai dar play nesse código aqui, vamos ver se ele realmente vai fazer sentido. A gente vai trocar aqui para Buy at Market, obviamente, né? Aqui é Sell Short at Market e Buy at Market, tá? Então são as regras de compra e as regras de venda. Beleza. Então vamos agora para as nossas regras de stop e alvo.
Mas aí a gente precisa pensar primeiro qual vai ser o nosso stop, né? Como eu falei, o stop ele pode ser baseado no risco-retorno, ou na média de volatilidade, ou um stop baseado nas mínimas dos candles de entrada, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu ainda estou pensando aqui qual que seria o melhor stop. Eu acredito que o melhor stop seria baseado na volatilidade, tá? Para isso a gente precisaria inserir mais um indicador aqui no nosso operacional, que seria o True Range, tá? No início do vídeo eu falei que eu não ia usar nenhum indicador além de médias, mas eu vou fazer pelo True Range aqui, porque eu acho que essa regra de stop faz mais sentido, tá? Vou colocar um stop baseado na média da volatilidade dos últimos 20 candles, então para isso eu vou usar esse indicador True Range. Como eu falei no início do vídeo, eu não sei se esse robô vai ficar exatamente do jeito que o Marcos pediu ali no tweet, né? Porque ele não deu muitos detalhes também, então ele não falou nada sobre True Range, né? Mas eu vou me dar a liberdade aqui de inserir esse indicador, tá? Então, para isso a gente vai ter que colocar mais uma variável aqui, né? A minha variável eu vou chamar de vol, porque vol de volatilidade, ok? Então a variável vol ela vai receber o indicador AVG True Range, que é esse aqui, ó, Average True Range, beleza? E esse indicador tem dois parâmetros, né? Período e tipo. Então a gente quer o True Range dos últimos 20 períodos, tá? AVG True Range 20,0, ok? Então inserimos aqui nossa variável vol para medir a volatilidade, tá? Então isso aqui vai ser nosso stop, ok? Então beleza. Vamos então colocar aqui agora a nossa regra de stop e de alvo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, regra de stop gain, a gente vai precisar criar uma função que é se is bought, ou seja, se tiver comprado, então eu insiro duas ordens aqui, né? Sell to cover limit. Sell to cover limit na média de 200. O nosso stop aqui vai ser sell to cover stop na volatilidade. Então eu vou ter que pegar a distância entre o preço de compra, né, e a volatilidade. Então, por exemplo, se eu tiver comprado nesse nível de preço aqui, ó, por exemplo, eu estou comprado aqui no 132,580, hipoteticamente, tá? É nesse caso, a vol aqui está dando 120 e poucos pontos, tá? Então, se eu estou comprado, o meu stop é abaixo, né? Então ele vai ser esse preço aqui menos o valor do True Range aqui, né? Então, simplesmente o buy price menos a vol. A gente pode melhorar isso aqui depois, tá? Então, vamos pelo menos testar isso aqui primeiro. Depois a gente vai refinar essas regras para ver se o robô vai ficar melhor. Vamos fazer agora a mesma coisa para quando ele tiver vendido, né? Se e sold. Então a gente vai colocar aqui, ó, buy to cover limit, a média de 200. Aqui, buy to cover stop no sell price mais a vol. Digitando esse código aqui, eu penso em múltiplas coisas que eu poderia fazer para melhorar esse robô. Mas, como eu falei, vamos testar ele primeiro. Vamos ver se ele funciona. E a ideia é mostrar o racional por trás da estratégia e não necessariamente ela vai ter resultado positivo. Não tem como a gente saber porque a gente ainda não testou, né? Vou rodar aqui para ver se o código está compilando certinho. Então deu aqui, ó, código em execução, totalmente compilado. Vamos ver o que ele está fazendo aqui, ó. Bom, basicamente tem algumas coisas aqui que eu já vejo que estão erradas, né? A gente tem várias ordens aqui, ó, com mais de um contrato, né? Só que a gente não quer operar vários contratos, a gente não quer fazer preço médio, né? Tá vendo? Ele chegou até 34 contratos, tá? O que a gente precisa fazer aqui? A gente tem que colocar uma regra para ele não aumentar a mão, né? Vou colocar aqui um outro i, tá? Vou colocar essa função hasPosition, not hasPosition, né? Então, se ele não tiver uma posição
aberta, ele vai entrar. Se ele tiver, ele vai ignorar, ok? Deixei essa pegadinha pro final aqui no vídeo justamente. Sabia que ia dar esse problema, obviamente. Deixei essa pegadinha só para você acompanhar a linha de raciocínio, ok? Então, beleza, vamos lá. Agora a gente vai dar play e a gente vai ver aqui o que mudou, né? Olha só, mudou que agora ele está entrando com um contratinho só, né? Porque ele ignora a função quando tem uma posição aberta. Então, ele só vai abrir uma nova posição quando a anterior tiver sido fechada. Por isso que a gente tem que colocar esse not has position aqui, tá? Porque a gente não quer que ele faça preço médio infinito. Beleza? Agora é que são elas, né? Provavelmente no backtest aqui ele vai ter um resultado ruim. Vamos ver. Né? Bem interessante, ó. Consegui uns gains bem bacanas aqui. O problema é que ele, na verdade, tá fazendo muita operação, né? Por isso que ele, no final das contas, ele não tá dando um resultado muito legal. Porque a taxa de acerto dele tá extremamente baixa, né? 13%. Porque, obviamente, é uma estratégia que tem um stop curto e um alvo longo, né? Então, como toda estratégia com stop curto e alvo longo, ela vai ter uma taxa de acerto baixa mesmo. Né? Para isso, o que a gente poderia fazer para tentar melhorar a taxa de acerto? A gente pode aumentar um pouco o stop, tá? Ver se a gente melhora essa estratégia. Eu vou tentar uma coisa aqui primeiro, que é o seguinte, eu não vou colocar stop, tá? Vou fazer um teste aqui, vamos ver. Vou comentar isso aqui para a gente desconsiderar essa parte e vamos ver o backtest aqui do Profit sem a gente colocar stop na tela, né? Isso não é algo aconselhável, mas vamos ver. Olha só, teve um resultado muito bom, muito melhor, né? Na verdade. Período aqui de tempo. Estou considerando, ó, uma estratégia de 1 ano. Vamos fazer uns outros testes aqui. Vamos olhar só na compra. Legal, né? Na venda, ele operou pior nesse período aqui. Legal. Isso sem stop, tá? Vamos colocar para ele abrir posição. Vou colocar 9h15. Vamos abrir posição só até as 17h30. E aí a gente vai colocar para ele encerrar a posição um pouquinho antes do pregão fechar. Tá? Vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. Se isso vai melhorar. Alguma mudança ali. No caso, a gente... Vamos voltar aqui, ó. 7% de taxa de acerto, operando sem stop e sem regra de horário. Né? Sem regra de horário e sem stop, ele teve uma taxa de acerto boa. Foram longos aqui, né? Porque justamente ele está sem stop. Né? Então ele está perdendo bastante aqui, R$700. Tá louco, né? Isso aqui é bastante coisa. R$700 em um contrato. Então, obviamente, a gente tem que deixar o stop, né? O que talvez esteja acontecendo aqui é que o nosso stop pode ser que ele esteja muito curto, né? Porque eu estou usando uma medida de volatilidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos pegar um caso real. Aqui, por exemplo, ele fez uma compra aqui, né? Quando essa média inclinou para cima. Então aqui a volatilidade estava marcando ali 135. Então é um stop muito pequeno, né? Esse caso aqui foi certo, mas 130 e poucos pontos pro índice, no gráfico de 5 minutos, não é um stop muito grande, não. É um stop bem pequenininho. Então aqui, por exemplo, ó, que ele teria feito uma venda quando inclinou para baixo, né? Nosso true range estava marcando 100 pontos. Então eu acho esse stop um pouco pequeno, tá? Vamos tentar aumentar o stop um pouco para ver se a gente melhora essa relação de risco-retorno aqui, tá? Aliás, a taxa de acerto, né? Porque se a gente colocar o stop um pouquinho maior, ele vai estopar menos, então eu acredito que a taxa de acerto vai aumentar bastante, aí pode ser que a nossa curva aqui de capital fique mais bonita, né? Então vamos tentar, vamos fazer isso aí. A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa distância aqui e dobrar ela, né? Então a gente vai querer vol vezes 2. Poderia inserir um parâmetro de risco-retorno aqui em cima também, né?
Por exemplo, ó, vamos fazer assim, vou colocar input, e aí vamos colocar o alvo de 2 vezes o risco. Tá? Vou multiplicar aqui por alvo, ao invés de multiplicar por 2, ok? Então, beleza, a gente tem o nosso alvo de 2 para 1. Vamos ver o que melhora aqui, o que acontece. Olha, ele fez muito menos operações, né? Consequentemente, ele teve aí uma quantidade de stops muito menor também, né? Fez muito menos operações. A taxa de acerto ainda tá ruim, 23%, mas justamente pelo fato de que o alvo é muito longo, né? Então aqui ele fez 184 operações nesse período. Quando ele ganhou na média 190, e quando ele perdeu na média 63. Payoff tá ok, taxa de acerto tá muito baixa. Vamos voltar para 1 para 1 aqui e vamos ver. Aliás, 1 para 1 não, uma média de volatilidade, né? Taxa de acerto 13%. Se eu colocar um stop bem longo, por exemplo, 4 medidas de volatilidade, vai dar um stop de mais ou menos 400 pontos no índice, nos 5 minutos. A gente aumenta a taxa de acerto aqui consideravelmente, para 44. De 13 para 44 está bem melhor. Então, algo me diz aqui que o nosso stop ele não pode ser muito pequeno, tá? Para a gente ter uma coisa interessante aqui. Porque, afinal de contas, a gente está operando contra a tendência, né? A gente está pegando justamente o retorno à média. Então, se a gente coloca um stop muito curto contra a tendência, obviamente a gente tem uma chance muito maior de stopar do que de bater o alvo, né? Então, sempre que você vai operar contra a tendência, é importante que você não use stops muito longos. Muito curtos, aliás. Então, em trades a favor da tendência, você pode se dar o luxo de colocar stops mais curtos, porque o preço está numa direção muito clara. Né? Você precisa equilibrar aí justamente a relação do risco-retorno versus a probabilidade, mas isso é papo para outro vídeo. Então, tenha sempre isso em mente. Quando você vai fazer um operacional contra a tendência, é interessante que você não use muitos stops muito pequenos, porque senão você vai stopar toda hora, né? Nesse caso, ó, a operação deu certo, né? Ele comprou quando cruzou, quando a média virou para cima, né? E ele saiu aqui na média, ó, bem legal, né? Vamos testar outras entradas. Vou fazer as entradas, né? Caso ele demora para fazer as entradas, porque a gente colocou essa regra aqui de 0,8 do afastamento médio, né? Ele vai operar quando o afastamento médio tiver maior do que 0,8%. Né? Então, se a gente mudar esse valor aqui, aí a gente vai ter outros resultados. Então, por exemplo, se eu colocasse 1 ao invés de 0,8, ia mudar totalmente aqui nossa curva. Vamos ver. Olha só, mudou, né? Bastante. Então, para a gente criar um código aqui mais bem feito, vamos inserir outros parâmetros aqui, que vai ser o parâmetro do afastamento, tá? Vamos colocar 0,8 aqui. E aí aqui, ó, onde estava aquele valor de 1, eu vou colocar aqui afastamento. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, deu nosso código aqui. Aí a gente pode alterar isso aqui, né? Na verdade, o usuário pode alterar quando você for salvar o robô aqui, beleza? Então é isso, estou usando um stop de 5 true ranges, um afastamento de 0,8, né? Ele teve aí uma quantidade de operações de 112 no intervalo de 1 ano. É mais ou menos uma média de um trade, um dia sim, um dia não, né? Porque o ano tem em torno de 200 e poucos pregões, 220 aproximadamente. Então, se ele faz 112 operações no ano, significa que é um trade a cada 2 dias, né? Então, hoje ele faz um trade, amanhã não. Se a gente mexer no afastamento médio aqui, colocar 0,5, por exemplo, ele vai fazer muito mais operação. Né? Por exemplo, deu o dobro, ó, 204. Consequentemente, ele ganhou mais dinheiro também, né? Porque, obviamente, ele girou mais. Tá? A gente poderia colocar um risco-retorno menor. Caramba, 225. Legal, né? A curva aqui parece interessante. A gente poderia testar outros time frames também, né? Eu nem sei se o Marcos pediu para fazer no índice ou no dólar, ele nem especificou, né? Se é índice, dólar ou ações. Eu tomei a liberdade aqui de fazer no índice. Isso, aparentemente o índice teve um resultado ok.
dentro desse intervalo de tempo que foi analisado aqui no backtest, né? Mas na verdade a ideia geral desse vídeo era te mostrar a linha de raciocínio por trás da criação de um robô, independentemente se esse setup aqui é ganhador de dinheiro no longo prazo ou não. Isso não importa tanto pra gente aqui, porque a ideia do vídeo é fazer um conteúdo didático, né? Então eu vou salvar aqui esse código, vou te mostrar ele rodando, pra gente ver se ele está executando exatamente do jeito que a gente programou. Então eu vou salvar aqui com o nome de Marcos, que é o nome do... Salvei, beleza. Então agora a gente vai vir aqui em automação de estratégias e a gente vai inserir o código desse robô no replay. Vou pegar esse dia aqui, ó, 4 de abril, como referência para o nosso replay. Então vamos dar o play aqui. Agora a gente está com o nosso replay rodando. Eu vou vir aqui na parte de automação de estratégias e eu vou inserir o nosso código aqui, nova automação, selecionar a estratégia, vou escrever o Marcos aqui, que é o nosso robô. Vendo a parte de parâmetros aqui, ó, foram justamente aqueles dois inputs que eu coloquei, o alvo e o afastamento. Então, essa parte de parâmetros que eu inseri aqui no código, que são os inputs, eles servem justamente para isso, para que o usuário altere os parâmetros do robô sem precisar mexer no código. Então, por isso que é importante a gente colocar os parâmetros aqui. Tá? Então, pronto. Vamos deixar os parâmetros 4 e 0,80 mesmo, do jeito que a gente havia imaginado no começo. Vamos criar e agora a gente vai dar play no nosso robô aqui dentro do replay. O problema é que o meu replay aqui ele não requisitou até agora. Vamos esperar ele terminar de carregar aqui pra gente dar play no robô, tá? 3 dias depois... Bom, o replay demorou um tempão para carregar aqui, mas vamos agora dar play no nosso robô. Seria a nossa senha, né? Que é importante também. E é isso. Vamos esperar agora para ver o horário, que ele vai demorar bastante ainda para dar a nossa entrada, né? Mas eu vou deixar rolando aqui, vou avançar um pouco mais o replay para a gente ver como que vai ser essa execução dessa operação aí. Tá? Olha, executou uma entrada aí agora, né? Justamente porque a média mais longa está inclinada para cima e a média rápida inclinou para baixo, né? Esse trade aí vai dar stop, né? Mas o que a gente está querendo ver aqui é justamente se o robô está funcionando direito, né? Então ele está marcando aqui 234 pontos de true range. Então por isso que ele colocou esse stop gigantesco aqui de 940 pontos, que são 4 vezes, né, o tamanho do true range, como a gente colocou aqui no código, né? 4 vezes. Então a volatilidade aumentou bastante, o true range explodiu, e por isso ele colocou um alvo muito longo, né? Então a gente pode refinar esse código ainda e melhorar ele, tem muita coisa para ser feita. Esse código não é definitivo e dá pra gente otimizar isso aqui. Mas enfim, vamos acompanhando, vamos esperar ele fazer a próxima operação. Então vamos avançar para o próximo trade. 1, 2, 3 e... Pronto. Deu o nosso trade aí. A média aparentemente inclinou para baixo aqui. Ela está em movimentação porque o candle ainda está em formação, né? Então aqui parece que ela está levemente inclinada para baixo. Nem dá para ver muito, né? Mas inclinada para baixo, que é a regra que a gente queria, né? Então o nosso alvo aqui, ele é na média. Então, a gente vê que ele está plotando as ordens no lugar correto. E o nosso stop aqui, eu coloquei 4 vezes o true range, né, que é a média de volatilidade. Aqui ele está marcando 98 pontos. Então eu estou usando um stop de 400 pontos. É um stop grande, né? Mas em relação ao risco-retorno aqui, tá com risco-retorno de 4 para 1. Então tá com um alvo bem longo aí, né? Então esses 400 pontos aqui nem é tanto comparativamente ao tamanho do alvo. Mas enfim, a ideia de rodar o robô no replay é justamente a gente ver se ele está colocando as ordens no lugar certo e tal. Porque afinal de contas aqui a gente já tinha o histórico anterior do gráfico. E se você voltar aqui no dia 4 de abril, você já sabia que ele teria dado o alvo, né? Então eu estou rodando no replay aqui só para a gente ter uma noção se ele está colocando as ordens certinho. E com certeza tá, né? A gente pode mudar várias coisas nesse robô, tá? Eu vejo N possibilidades de melhoria nele. Mexer no risco-retorno, mexer na configuração da média, tá? Então, existem várias formas de a gente otimizar isso aí.
para tentar fazer um robô mais eficiente possível. Mas o intuito desse vídeo, como eu falei, era fazer um código bastante didático. Então é isso, espero que você tenha gostado desse robô que a gente fez. Um abraço aí para o Marcos, que deu a ideia desse setup. E como eu disse ao longo do vídeo, a gente poderia ter melhorado várias coisas nesse operacional. A gente poderia talvez ter mudado o valor da média curta, né? Talvez usado uma média de 15 períodos, de 9, e testado outros parâmetros, testado outras configurações de média, outros time frames, outros ativos, talvez testar em ações, enfim. Mas o que importa é que o setup parece fazer sentido. Tiveram várias situações em que o preço quase bateu no alvo e voltou, então a gente poderia talvez refinar as regras de saída, colocar o alvo um pouquinho antes da média, ou um alvo a partir de X pontos, alguma coisa nesse sentido. De repente mudar o padrão da média, como eu falei. Então tem várias coisas que a gente poderia melhorar. O tamanho dos stops, né? Como você viu aí no vídeo, tiveram momentos em que a volatilidade aumentou muito, então o stop ficou muito longo, a gente poderia refinar isso para ele levar menos stops. Aparentemente o backtest aqui está condizente com a realidade. A gente teve um histórico legal aqui no último ano, né, pelo que o Profit está mostrando, mas a forma mais confiável de você testar um setup e um robô é você colocar ele para rodar no simulador durante um tempo, para depois você colocar ele na conta real, porque costuma ter bastante divergência entre esse backtest aqui e a conta real efetivamente, tá? Eu sei que se tiver alguma pessoa mais experiente na parte de programação, provavelmente você já sabe disso, mas é sempre bom lembrar que retorno passado não é garantia de retorno futuro, então esse backtest aqui é só para a gente ter uma referência do operacional, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir realmente ter um resultado igual a esse no futuro, talvez seja até melhor, depende muito das condições do mercado, mas enfim, eu gostei bastante desse setup, ele parece fazer bastante sentido e não sei se eu programei exatamente do jeito que o Marcos tinha sugerido, porque ele não deu muitos detalhes ali com relação ao setup dele, mas é isso. Esse vídeo era para te mostrar justamente como que a gente cria uma estratégia automatizada, para você perceber que não é tão difícil quanto parece, mas com dedicação e estudando a linguagem de programação do Profit, você consegue ter resultados muito legais criando robôs para você e talvez até para outras pessoas, porque você pode usar esse código aqui para criar um robô e vender para alguém, enfim, existem N possibilidades, inclusive de você ganhar dinheiro, não só operando o robô, mas vendendo o robô para outra pessoa, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like aí, porque isso ajuda bastante. E a gente se vê num próximo vídeo por aí. Inclusive, meu celular acabou de apitar, coincidentemente, no final do vídeo. Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like aí, porque isso ajuda bastante no conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo por aí.